Meu nome é Natália Sátiro, eu sou parte integrante da equipe do Subprojeto 50, que visa fazer a análise do impacto do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão nos serviços de proteção social nos municípios afetados. A minha trajetória como pesquisadora vem desde a minha inserção na graduação, é, como a primeira pessoa da minha família a conseguir entrar numa universidade federal, ainda por cima, fiz ciências sociais, e mestrado e doutorado era a forma, né, eu venho do interior, filho de pai preto e pobre, portanto não tinha rede social para um acolhimento e para me ajudar. Portanto, mestrado e doutorado era uma forma de mobilidade, era a única forma que eu teria com as minhas capacidades. Claro que não é por mim só, porque se não tivesse a universidade pública, ou seja, uma política pública dessa, assim também como a Fundação Mendes Pimentel, que ajuda alunos carentes, essa chegada não seria possível. Então, tanto mestrado quanto doutorado, eu também tive bolsa. Então, é muito importante entender que não só para alunos carentes, para negros e para as pessoas pobres, precisa de ter política pública para que nós, mulheres e nós, minorias, cheguemos à universidade, chegamos no mundo da pesquisa. Então, essa é a minha trajetória, ou seja, é uma trajetória de quem entende a necessidade de políticas sociais para a gente chegar, né, para a gente chegar lá e ter uma realização pessoal, porque o que as pessoas leem equivocadamente é que quem chega a algum lugar chega por mérito próprio. Claro que as pessoas têm seus méritos, mas quando tem política pública para levar, poderia estar todo mundo num lugar muito melhor. Então, essa área minha é a área que, de fato, eu carrego minha bandeira e gosto e estou em casa e à vontade nela. Olha, tem o desafio socioeconômico, né, de quando você, de fato, precisa pagar seu aluguel. Eu vejo minhas alunas e meus alunos com a dificuldade de estudar e pagar aluguel e poder, de fato, se tornar pesquisadores. E tem um lado de ser mulher, né, assim, a sociedade ainda cria a mulher muito num formato para não ser liderança, né? A gente não pode sentar de perna aberta, a gente não pode falar alto, a gente não pode falar à vontade, a gente não pode dar opinião, e isso vai cerceando a curiosidade, vai cerceando a capacidade e a potencialidade das mulheres. E eu não tenho dúvida, né, de que lutar contra isso foi um desafio. Eu tive a sorte absurda de ter um pai e uma mãe, mas em especial um pai que para a faixa etária dele era um feminista e a gente não tinha essa noção, que falava para as 4 filhas: vocês têm que estudar porque mulher não pode depender de homem de forma nenhuma. Então, no meio onde todo mundo falava o contrário, meu pai incentivava todas as 4 filhas a seguir em frente de maneira independente. E sem essa estrutura de assistência social, saúde para todos e educação, não tem como as pessoas enfrentarem os desafios sozinhas por elas mesmas. Não é uma questão individual, né? É um problema estrutural. Portanto, as políticas sociais me ajudaram a resolver todos esses desafios que eu enfrentei, né? Agora a gente precisa de mais, a gente precisa de políticas que são políticas de família, mas que sejam desfamiliarizantes, que permitam que as mulheres consigam trabalhar, consigam ter creche para deixar seus filhos, consigam ter os postos de trabalho tão bons quanto os dos homens, salários para bancar suas famílias tanto quanto os homens, né? Porque um dos fenômenos atuais é a feminilização da pobreza, né? Ou seja, as mulheres hoje são 50% dos chefes de família hoje são mulheres e elas perdem muito mais emprego, têm empregos muito mais instáveis e o salário muito menor. Então, é preciso pensar políticas que criem uma situação de proteção para as mulheres, para que elas consigam, assim como eu consegui, para que elas consigam ser catapultadas a situações melhores e viver com dignidade.
Não existe aquela mulher que não tenha enfrentado situações de gênero no percurso de sua carreira. O que existem é que as mulheres podem, nós estamos tão a ideia do machismo é tão decantada que às vezes as mulheres simplesmente não percebem. Então, a capacidade dos homens de cortar as falas, de pegar os lugares de liderança, corta as falas e pega a sua ideia e leva a sua ideia para frente. Esse é um mundo, ele é um pouco melhor dentro da academia, na medida em que a gente entra para o concurso público. Então, a gente tem várias situações em que a gente está melhor do que a média da sociedade. Mas não existe a possibilidade de não ter problemas de gênero no Brasil, como hoje, e aí nem é prerrogativa do Brasil, né? Assim, nós estamos falando da América Latina como um todo, e no mundo inteiro, mas em especial no Brasil, não tem aquela mulher que não tenha sofrido problemas de gênero. E aí o problema é o seguinte: quando a gente não permite que isso ocorra, você vai ser considerada grossa, agressiva em alguns momentos. Por quê? Porque eu não vou deixar com que cortem minha fala, né? Numa reunião de trabalho, numa reunião numa banca. Eu vou avisar ao colega que está querendo cortar minha fala, por exemplo. Eu estou com esse exemplo, mas são N outros, né? A ideia do cuidado, a ideia do machismo estrutura homens e mulheres desde que eles nascem, né? Então estrutura as mulheres para a ideia do cuidado e os homens para serem provedores. E é nesse formato, né? E não tem, e é forte demais, é naturalizado porque desde criança a gente coloca as nossas filhas para assistir Disney com todas as princesas sendo salvas, né? E os meninos cheios de super-heróis, cheios de força, criatividade e agilidade. Então você cria um mundo você cria um mundo cindido, né? E aí eu não tenho dúvida de que esse viés é função, ou seja, é consequência dessas diferenças culturais. Porque se fosse aleatório, seria mais ou menos meio a meio, né? Assim como outras profissões que não têm uma identidade de gênero muito clara, como filosofia, como ciências sociais, então de maneira que ali mistura, né? Mas algumas, como engenharia, são fortemente identificadas com homens, e aí a gente vê as mulheres falando de recusas de emprego, porque teria que lidar com homens, por exemplo, né? A gente ouve isso o tempo todo, assim como a assistência social, que é a ideia do cuidado, que é totalmente equivocada, né? Assim, que é uma ideia ainda do tempo em que a assistência social não era uma política pública, mas era entendida como filantropia e caridade. E esse papel de cuidado, onde ainda reinava, e o que está voltando hoje ao primeiro damismo, né? Ou seja, a primeira dama que cuida dos pobres, isso já era para a gente ter vencido isso, porque, obviamente, a gente não está falando de caridade, a gente está falando de uma política pública reconhecida pela Constituição, uma necessidade de que todos os cidadãos e cidadãs precisam ser protegidos, mas não tem, né, assim, para a gente mudar essa cultura depende de muito tempo, de uma mudança sistemática, de uma reflexão sistemática. Então, eu não tenho dúvida de que é a estrutura social que promove essa diferença de gênero, né? Se eu posso comparar engenharia com assistência social, né? Um forte para criar, para coisa, e o outro para cuidar, como se a gente ainda tivesse na era da filantropia e da caridade, e não do dever público e do dever da sociedade de proteger todos os cidadãos. Todo o percurso ali da década de 60 e 70 trouxeram mulheres muito fortes, né? A Angela Davis, a Nina Simone, no nível internacional, e figuras como Dandara, né? Como Carolina de Jesus, como Conceição Evaristo, que são nomes de mulheres numa faixa etária que já caminhavam, mas que estavam absolutamente silenciadas até
10 anos atrás, né? Ou seja, então teve muitas mulheres, a sororidade acontecia no intramuro, né? Assim, né? Eram mulheres que estavam no percurso ajudando. Eu tive uma amiga, eu tive muitas amigas que me ajudaram no percurso, nas dificuldades, mulheres que, portanto, seriam sem nomes para a gente, mas que é a ajuda do dia a dia para sobreviver às dificuldades da graduação, às dificuldades do mestrado. Então, em geral, as mulheres heroínas, elas não têm grandes nomes, né? Elas estão no dia a dia te ajudando de diferentes formas, né? Cuidando dos seus filhos, cuidando de você quando você está adoentada, né? Assim, então, desde a minha mãe e a minha avó, as inspirações que eu tive na família foram muito fortes, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. São mulheres. Minha avó foi enfermeira, teve uma vida, era parteira e enfermeira no hospital, e tinha uma vida totalmente independente. Era casada, claro, né, na sua faixa etária, mas era uma mulher forte. E todas as histórias também que eu vi, que eu convivi com a minha avó paterna, mas as minhas bisas eram mulheres fortes também. Na família do meu pai, tem muitas mulheres solteiras que viveram de forma independente, né? É uma família que valorizava, que não tinha o casamento como uma única possibilidade de ascensão das mulheres. Então, esse veio familiar também é muito importante para mim. O recado que eu deixo para as meninas e mulheres tem que acreditar que pode. Independente do que todo mundo estiver falando, precisa acreditar. Por quê? Porque as barreiras são muitas e precisa de uma autorreflexão, precisa de entender aquele momento que a gente está caindo na conversa de que não é capaz, está caindo na conversa de que o meu colega é mais poderoso do que eu. Então, tem que enfrentar, não tem outra forma. Para lutar contra o sistema é preciso estar dentro do sistema. Então, é preciso sobreviver dentro dele, né? E para isso precisa de desconstruir os estereótipos e entender que tem que meter o pé na porta, sim, né? Que tem que disputar de igual para igual, apesar de todas as dificuldades, todos os estereótipos que nos são impostos, eles diminuem a autoestima da mulher, eles colocam um peso em cada perna nossa. Então, eu espero que as meninas, que as mulheres, que as jovens vão largando esses pesos simbólicos pelo caminho e entendendo o quanto que elas são fortes, porque de fato são.